Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Religare Podcast. O meu nome é Daniele e eu sou a apresentadora deste podcast e eu queria agradecer a vocês, todos os nossos ouvintes do Spotify, também para você que está nos assistindo no YouTube. Muito obrigada pela sua presença, é sempre uma honra estar aqui expondo um pouco mais as escrituras, falando um pouco mais daquilo que temos vivenciado no Senhor. E como vocês têm nos acompanhado, durante toda essa temporada temos falado sobre mulheres. E como uma chave, um desfecho, hoje nós decidimos fazer algo muito especial, algo muito importante. Confesso para vocês que eu estava muito ansiosa em gravar esse dia. E hoje nós convidamos alguém que, de fato, traz à luz de tudo aquilo que nós temos falado aqui no Religare nessa temporada sobre mulheres. Ela é uma referência, tanto como mulher, como uma cristã, de fato, como nós temos falado. E ela me traz à memória, me veio à memória essa pessoa, porque ela reluz de fato aquilo que o Senhor tem falado. Ela é uma história vivida e eu queria louvar de fato a vida dela. E ela é a Neia, essa pessoa linda, elegante que vocês estão vendo e ouvindo. Dani, obrigada, uma honra poder estar aqui. Imagina, eu que agradeço. A Neia, ela é coordenadora da Rede Mulher da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Dourados. Ela também faz faculdade de teologia. Está estudando. Ela tem um certificado, né? De terapeuta. Eu tenho o registro de terapeuta. De terapeuta. Ela faz muitos atendimentos, olha só. E ela também é esposa do pastor reverendo da Igreja Presbiteriana, o pastor Edson. E é uma bênção tê-la aqui, né? Agora eu olho nos seus olhos e digo que é um presente do Senhor ter você aqui. Eu falo que eu orando, né, durante a semana, me veio você porque de fato você é uma história viva, assim, uma referência para muitas mulheres. E eu tenho certeza que não somente nesses vídeos, nesses áudios, mas assim como em todas as vidas, você é de fato um instrumento nas mãos do Senhor. E eu oro para que você continue proclamando o nome dele, Espírito em verdade, que você continue sendo bálsamo, assim como você vai ser na vida dessas mulheres. E eu realmente agradeço por você estar aqui. Amém. Amém. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Neia. Queria que você contasse um pouquinho sobre quem você é, sobre a sua família, aquilo que você gosta de fazer. Compartilhasse um pouco mesmo da sua história. Tá. Sou Neia Rios. Isso é muito interessante, assim, já de início, né? Quando a gente pergunta, né? Quem é a Dani? Quem é a Neia? Muitas vezes o que acontece? A gente sempre vai colocando aquilo que a gente está fazendo. E eu aprendi, isso já quero deixar para você também, que a gente coloca, né? Eu sou Neia. E depois a gente vai colocando aquilo que a gente faz e tudo mais. Porque tem uma história para isso. Também sou esposa de pastor. E durante a minha vida toda, por muitos anos, eu sempre gostei, sempre tive o prazer de segurar o paletó do meu esposo. Né? Ele sempre usava blazer e aí eu sempre carregava o paletó dele. Então eu sempre gostava de ficar ao lado e escondidinha mesmo, né? Então nisso eu sempre fui muito tímida. E aí até um dia assim teve uma pessoa que veio orar comigo. E aí ela falou assim, que Neia, o paletó ele tem bolso, o paletó ele tem braço. Então aí me despertou essa questão assim, mesmo segurando o paletó, a importância que tem, né, da esposa, estar ao lado do esposo e estar servindo e tudo mais. E aí na história, né, na minha história mesmo, eu fui aprendendo muita coisa, inclusive aceitando assim bastante a questão da minha identidade, e aí, por isso hoje eu falo assim com uma segurança, né? Sou Neia.
É muito bom. Então, mas assim, eu sou Neia, eu gosto muito, assim, gosto de ler, eu gosto muito também, muito de estar na presença do Senhor, né? A gente está buscando, orando, também por muitos anos na minha casa, assim, sempre parecia um quarto especial de oração. E por muitos anos, assim, ali. E eu falo assim, que primeiro o Senhor, ele coloca a gente, né, nessa questão assim da intimidade, Sim. depois a gente sai para fora. Então, hoje eu falo assim que hoje eu tenho vivido coisas e momentos, esse daqui é um deles, né, de que eu nunca experimentei na vida. Porque sempre foi mais assim na questão na profundidade, né, na a intimidade com Deus mesmo. Meu Deus. Mas é o que falam, né? Eu até comentei esses dias nos stories, né, do Religare. Era algo que o meu pai sempre me falava. Não adianta a gente pensar no topo como se fosse uma pirâmide, né? Não adianta a gente pensar só no topo, sendo que a nossa base está totalmente desestruturada. E é o que você falou sobre a intimidade. Você tem primeiro, de fato, essa intimidade para que depois você chegue até lá em cima. E quando você pergunta, né, sobre o que eu gosto de fazer, o que a gente gosta de fazer, aí isso já está dentro até da própria identidade, dessa caminhada e nesse processo de entender um pouquinho e aceitar a identidade. Posso falar aqui? Pode. Tá bom. Você é livre. Então, tá. Então, assim, a questão... Eu me deparo com muitas pessoas quando eu falo assim, por exemplo, quem é a Dani? Quem é você, Dani? Aí muitas pessoas, elas paralisam e elas não sabem quem são. Assim como um dia eu também não sabia, né? A gente fica meio perdida. E depois eu vou compartilhar o que aconteceu e foi bem assim que eu estava no momento. Mas a nossa identidade, ela vem assim, eu falo que em 3 momentos, vamos dizer, né? O propósito, né? O projeto de Deus na nossa vida. Aí vem a questão da autoimagem e do autoconhecimento. Então, no decorrer da nossa conversa, a gente vai conversando sobre essas 3. E sobre isso que você me perguntou agora, seria o autoconhecimento, que é muito importante a gente, assim, identificar e saber o que eu gosto de fazer, né? O que eu gosto. Então, eu aprendi, assim, que eu descobri, né? Assim, que eu amo estar à mesa, que eu amo tomar, tipo assim, um café com a minha mãe, com pessoas que a gente gosta. Eu amo. Então, às vezes, eu tô em casa, assim, eu fico até mais um tempo. Eu amo estar à mesa. Então, eu gosto muito, amo o sol, amo ouvir os passarinhos. Então, tem muita coisa, assim, que a gente vai descobrindo. Então, é o autoconhecimento. É você parar e falar assim, o que eu gosto de fazer mesmo? O que eu tenho, assim, alegria em fazer? E uma das coisas, assim, o que você faz quando você não está fazendo nada? Aí é uma coisa que você vai descobrindo, né? O que você... tô na internet. Mas o que você tá buscando na internet quando você não tá fazendo nada? Quando você não tem nada de obrigação para fazer. E aí você vai descobrindo. Então esse é o autoconhecimento. É importante a gente até saber isso. Até eu pensando agora, mas o que será que eu gosto? Dani, o que será que eu gosto? Você foi falando, né? E aí eu fui me perguntando. É bom a gente saber isso porque a gente traz uma sensibilidade, né, em nós, no nosso dia, naquilo que a gente para e pensa, não, mas o que de fato eu estou fazendo? O que de fato é aquilo que eu gosto, né, para que eu consiga, né, caminhar e fazer, de fato ter um propósito, né, na minha vida. Então é muito importante saber. Também sou casada, tenho um filho, ele já é casado também, mora longe, né? Ele tá num outro estado, bem longinho, né? De onde nós moramos. Como é esse coração com ele morando em outro estado? Hoje eu fico assim bem, porque ele saiu de casa muito cedo. Ele saiu de casa com 16 anos para estudar. Então, depois que ele casou, então eu já fico mais tranquila, né? Então, é tranquilo, assim. É tranquilo, mas toda vez que ele vem visitar, quando ele vai embora, eu choro, né? Oh, meu Deus. Inevitável. Sim. Que legal. Então, eu gostaria que agora você compartilhasse um pouquinho, né, com essas mulheres, um pouco da sua história. Queria que você se sentisse à vontade em contar algum momento da sua história que
que você teve de fato um impacto, um encontro com o Senhor, que você pôde compreender muitas coisas, que você aprendeu a confiar, né, no Senhor. Então... Sim, sim. Bem nessa fase onde o Gabriel estava casando, né? Eu tava assim, a gente sempre trabalhando fora, tudo, mexendo com as coisas do casamento. Aí depois que ele casou, eu falei assim, bom, eu estava com o meu pai, cuidando do meu pai, que ele estava uma metástase, né, da doença, né, do câncer. Então a gente estava em tratamento, tudo com ele. Só que eu sentia assim muito cansaço. E aí eu falei assim, eu preciso cuidar um pouquinho, né? Então eu falei assim, então eu vou aproveitar agora e vou fazer alguns exames, tudo. E aí apareceu um diagnóstico, né, de câncer na tireoide. Então eu me lembro assim, que a primeira, então eu vou colocar em algumas fases. Então o primeiro momento foi assim, quando eu recebi esse diagnóstico. Porque quando eu peguei o resultado, aí eu já vi que era, mas aí eu fui até a pessoa ali do laboratório, eu falei, Fia, é isso mesmo, né? É isso que eu tô vendo? E ela falava assim, procura um médico, eu não posso falar, porque eles ali não podiam falar. Então eu peguei, eu lembro que estava chovendo muito, aí eu peguei aquele papel, eu fui para minha casa, fui para o meu quarto de oração, eu coloquei diante do Senhor, né? Orei, aí depois eu fui para o meu trabalho, e aí falei com a minha diretora, e depois falei com essa. Eu sei que foi muito rápido essa questão do processo, né, do médico, tudo. E aí, aí foi uma outra fase, que é a busca do médico. Nós fomos para São Paulo. E nessa caminhada, assim, então, nesse processo eu lembro que eu também trabalhava, e ali eu senti como que se o Senhor tivesse pego na minha mão e falou assim, agora é comigo, né? Fica quieta agora. Porque eu fui sacada de onde eu trabalhava para cuidar dessa parte da saúde. E é claro, né? Eu ficava assim, Senhor, né? Eu queria chegar no médico e falar assim, não, é um milagre, né? Não tem nada. Só que o processo faz parte. E é isso, a gente precisa passar. Então, eu lembro que naquele momento, assim, eu tive que passar pelo processo. Então, eu passei pela cirurgia, passei pelo tratamento, que era um tipo, e também não estava encapsulado, então poderia dar metástase. Então, Então, o que eu senti? Eu senti medo, né? A gente sente também meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, né? Então, vem muita culpa. Ao mesmo tempo consequência, né? Então, ao mesmo tempo que eu senti muitas coisas, eu também fiquei assim, meu Deus, né? As pessoas que têm isso, o que elas vivem, né? Porque por mais que que eu estava com o meu pai nesse processo, mas eu cuidava, a gente amava tudo, só que a gente não entende, não sabia o que ele estava vivendo mesmo. E aí, em tudo isso, assim, então eu sentia muito medo, né? Vem muitos medos. Só que aí, quando eu estava muito próxima à palavra, quando eu estava lendo e buscando, eu sentia confiança, tranquilidade e paz. Mas quando eu estava fazendo alguma outra coisa que não fosse estar na palavra, por exemplo, quando eu estava assim, cozinhando, fazendo qualquer outra coisa assim, aí vinha o medo. Então, uma coisa que eu aprendi é isso, né? O medo e a fé, elas não podem estar aqui dentro. Ou a gente tem fé ou a gente tem medo. Só que aí eu vi assim, que a fé, ela vinha assim, eu conseguia ter confiança no Senhor quando eu estava na palavra. E o que eu fazia? Eu quis mergulhar no livro de Jó. Então eu fui para a história de Jó, falei assim, vou ver o que o meu irmão Jó, ele vivenciou muitas coisas difíceis, perdas, e como que ele lidou com isso, como que foi. Então é como se eu tivesse assim indo mergulhar na palavra. E aí eu vi que naquilo ali não era... foi a permissão de Deus, mas foi algo assim onde ele estava passando por um deserto, algo que o inimigo tinha colocado. Então eu fui tendo assim vários aprendizados, e quando eu tinha esses aprendizados, a gente vai se firmando mais, vai confiando. Ainda assim era muito difícil. Eu lembro que nos meus momentos de quarto, de intimidade mesmo com Deus, foi intenso, e eu lembro que
houve algo assim uma virada de chave, algo que mudou quando eu entendi assim, e nisso assim, orando com o Senhor, né? Se o Senhor fizer, né? Se Ele me sarar, amém, né? O Senhor, Ele é Deus. Mas se Ele não sarar, se eu não tivesse a cura e se eu morresse, Ele ia continuar sendo Deus. Então, quando isso veio para mim, e era difícil, porque aí eu tinha louvor, eu chorava, eu buscava, né? A gente estava ali, se derramava, mas quando eu experimentei isso, que se o Senhor fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, aí parece que destravou algo assim, sabe? Porque aí eu vivi intensamente, fui vivendo e as coisas foram acontecendo. E aí, algo assim, depois da enfermidade, algo foi, como que eu vou dizer assim, algo na minha vida, assim, na minha vida com Deus, na minha vida até profissional, assim, destravou várias coisas. Porque eu falei assim, eu não morri, né? Eu estava viva e eu não estava assim trabalhando. E falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Então foi um recomeço, um recomeçar do zero. E aí foi onde eu fui cuidada por uma amiga, que ela é psicóloga, coach, assim, eu fui cuidada por ela. Durante esse processo ou depois? Não, logo depois. Depois da cirurgia, depois do tratamento, aí eu fiz um exame para ver se estava tudo bem, porque nesse exame é assim, ou tinha dado metástase ou estava tudo bem. Aí, graças a Deus, estava tudo bem. Então, tipo assim, eu voltei para a rotina. Ainda não trabalhava como coordenadora da rede, né? E aí eu vim... E aí foi algo assim que eu fui nessa descoberta, né, de entender qual que era, distinguir o que era talento e habilidade, né, de recomeçar, que aí eu fui recomeçar. Então, e aí foi, na época assim, eu trabalhava com criança, aí depois já fui trabalhar na faculdade, na faculdade assim, fiz uma pós em educação à distância, então eu trabalhava e fazia pós. Então foi, assim, várias coisas de diferente acontecendo na minha vida. A questão da timidez também, que eu sempre tinha muita vergonha mesmo. E aí o Senhor foi descortinando, aí foi... Então, como que a gente encara a vergonha? Encarando, né? Então, o medo é fazendo, é indo, né? Então foi mais ou menos isso, assim, a questão da trajetória. E aí, a confiança. Nesse caminhar eu ainda falava assim, Deus, como que eu posso? Porque quando eu fui fazer o tratamento, eu tive que ficar umas 2 semanas, mais ou menos. Era ficar num quarto só, não podia ter contato com pessoas. Então eu me preparei, eu fui daqui para São Paulo. E assim, naquela expectativa que eu ia ficar, era eu e Deus. E antes era assim, eu sempre falava, né? Eu falava assim, Deus, eu amo o Senhor, mas eu preciso de gente, eu preciso sentir pessoas, né? Então, nesse sentido, quando eu tive essa experiência, era eu e Deus. Então, eu me preparei, assim, com palavras gravadas no computador, com músicas, livros, porque eu ia ficar, era eu e ele. E foi, assim, a melhor experiência. Que fala assim, foi ruim? Não, foi algo assim de sentir, assim, o Senhor mesmo. Um encontro, né? Foi, assim, de sentir palpável. Então, quando eu voltei, parece que... aí eu experimentei mesmo, assim, que a graça dele nos basta. Então, eu falo assim, que hoje, eu tenho a certeza que o Senhor, Ele me ama. Eu tenho a certeza. Então, não é porque quando Ele não nos ama mais quando tá tudo bem. Ou também, não é porque tá tudo mal, Ele nos ama menos. Ele ama. Ele nos ama. Simplesmente. E as coisas ruins, elas acontecem, né? Porque tinha pessoas que falavam assim, não, vocês não podem passar. Não, então... e o Senhor também, ele por exemplo, para Jó, Deus ele não explicou nada. Aconteceu. Para outras, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, para outras pessoas, ele pode estar explicando. Deus, ele é Deus. Que normalmente as pessoas remetem assim,
mas essa pessoa é tão de Deus, ela tá todas as vezes na igreja, como isso pode estar acontecendo, né? Ou até mesmo, igual você disse, acontece às vezes com a gente pensa, será que é algum castigo, alguma consequência de alguma coisa? Então, isso foi o que eu pensei assim, antes, né? Uhum. Aquela sensação, mas assim, era muita coisa surgindo antes. E aí nessa caminhada, nesse mergulho, quando eu fui vendo Jó, aí eu falei assim, não é. Então eu fui entendendo. E aí eu vi também, nessa caminhada, quando eu mergulhei no livro de Jó, que quando a pessoa está passando por algo difícil, tem céu e tem inferno olhando, né? A reação, o que fala. Então eu cuidava muito isso. Eu falei assim, eu não quero, Senhor, não quero te envergonhar, então eu não quero. Então, passando assim pelo processo. Mas tem que passar pelo processo, né? Então, passei por cirurgia, passei pelo tratamento, mas principalmente assim com a presença do Pai, né? Então, isso foi muito bom. E é difícil, né, a gente captar isso, de passar pelo processo, né? Como é dolorido, mas como é bom a gente ser lapidado em muitas coisas. Sim. E é nesse momento que a gente se fortalece, igual você disse. Nesse momento você descobriu suas habilidades, você descobriu quem de fato era a Neia, né? No Senhor, sua identidade, Sim. a certeza que Ele te ama. Sim. Isso é a sua identidade, né? Firmada nele. E aí, que nem habilidade e talento. Então, aí quando eu retornei, eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Então, eu falei assim, Senhor, não sei cantar direito, não sei tocar, cozinhar. Ai, eu não sou aquela cozinheira. Sério? Ai, não. Falei assim, e aí eu me sentia assim, nada, né? Falei, e agora? E aí, nessa descoberta, então, eu entendi assim. Falei assim, Neia, o talento é aquilo que tá muito natural na gente. E aí eu entendi que o meu talento era o ensino. Porque era assim, tudo aquilo, o que é o talento? É tudo aquilo que é muito natural, que você não percebe, e é tudo aquilo assim que você faz em várias áreas da sua vida. E aí eu entendi, por exemplo, se eu tenho uma receita, eu reparto, se eu sei de alguma coisa, eu reparto. Né? E não é porque eu era professora, não, porque tem professores que às vezes não têm o talento de ensinar, então não é por conta da profissão, mas aquilo que era. E aí eu falei, ok, o ensino. E a habilidade é aquilo assim que eu treinar, aí a gente vai fazer bem. Então, se eu, por exemplo, eu gosto de fazer salada, então se eu treinar, fazer salada, eu vou ficar coera naquilo, entende? Porque eu ia, quando eu retornei, eu ia fazer uma outra faculdade, eu ia ver uma outra coisa. E aí eu aproveitei, eu já tinha feito pedagogia e era na área do ensino, eu falei, então eu vou aproveitar essa questão do talento e vou. Então foi quando eu fiz a pós-graduação, aí depois eu fiz algumas formações, e aí foi essa caminhada. Olha só, foi desenrolando. Essa questão do talento e a questão da habilidade. E a questão da identidade, aí que entra o projeto de Deus. Lembra que eu falei? O projeto de Deus. Aí tem a autoimagem e o autoconhecimento. O autoconhecimento nós já conversamos aqui, que seria sobre aquilo que você gosta, né, de fazer, é você conhecer. Aí o projeto de Deus está muito ligado naquilo que é o mais importante, né, que é o planejamento, né, aquilo que Deus projetou, que a gente encontra lá na palavra, em Gênesis, o início de tudo. Então, vamos lá, Dani. Lá em Gênesis, né? Em Gênesis, Deus começa assim, criou Deus, né, os céus e a terra. Então, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí depois, no outro versículo, aí o Senhor, e disse Deus, e ele vai deslanchando, e aconteceu, e disse, aconteceu. Então, aí eu pergunto assim, como que Deus ele foi criando todas as coisas? Pela palavra. O que ele colocou em nós, os seres humanos? A palavra. Então, a gente já entende assim, que aí se a pessoa é aquela pessoa assim que reclama, pode acontecer uma coisa boa na vida da pessoa? Não, palavra. Pega isso.
Aí depois, quando o Senhor fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então aí que entra o projeto. Então Deus, ele projetou, né? Ele foi projetando e aí foi falando assim que depois que o homem ia, questão assim de cuidar de todas aquilo que ele já tinha criado antes. Então Deus projetou. Aí o que a gente entende? Que antes de estarmos na barriga da nossa mãe, Deus, ele já é o nosso pai. Entende? Deus, ele já é o nosso pai. Então, antes do bebê nascer aqui, Deus já era o nosso pai. E então aqui entra, e aí aqui em Gênesis também fala, né? No sentido assim, que depois que ele formou o homem, ele soprou e o homem tornou ser alva vivente. Então, sopra na sua mão. O que tem? O que sai da sua boca? Fôlego. O fôlego de vida. E aí, então tá. Então, fala alguma coisa. Fala bem pertinho, assim. Fala. Oi. Sai um ventinho, né? Então, a gente começa a entender que a palavra, ela tem vida, né? Então, a palavra, quando você fala algo, assim, começa a sair o ventinho. A palavra tem vida. Por isso que é importante profetizarmos, né? Falarmos da nossa boca, sair coisas boas, né? De trazer à existência aquilo que não existe, né? E a importância disso. Então, o projeto de Deus. E aí, a autoimagem já está relacionada a tudo aquilo assim que as pessoas falam da gente. No sentido assim, os pais, professores, amigos, relacionamentos, tudo assim que vai falando. Então, se eu escutava assim, ela é tímida, ela é toda vergonhosa. Então, acaba que a gente vai acreditando nisso. Então, ela é chorona, chora demais. Então, você vai achando que você é isso. Então, a autoimagem, ela está muito relacionada com aquilo que você ouve das pessoas. E por que a gente acredita tanto naquilo que as pessoas falam e falaram da gente? E a gente não acredita naquilo que Deus fala de nós. Porque vamos pensar, o projeto de Deus é aquilo que Deus fala sobre nós. A autoimagem é aquilo que as pessoas falam. E o autoconhecimento é aquilo que a gente vai falando da gente. Então, a gente só consegue diminuir isso daqui quando aquilo que Deus fala está bem forte. Exatamente. E essa experiência que eu tive, assim, foi algo assim que a minha identidade, a questão de você estar... Eu falo, não é nem buscar, não é nem entender, é você aceitar. É aceitar quem você é no Senhor. Aí, filha, pode falar. Aí você sabe quem você é e você vai. Então, isso ajuda muito, né? A questão do firmar a identidade no Senhor. E nesse momento, né, você teve muito apoio, assim, ou igual você comentou, né? Se algumas outras pessoas te insinuavam, assim, coisas negativas, como que foi esse processo? Assim? Você fala da enfermidade? Isso. Então, nesse momento da enfermidade, aí que entra, assim, eu falo que eu entendi, né? Sabe quando parece que abre, assim, a família muito perto? Então, o meu esposo muito perto. E por tempo, assim, parece que assim, acho que nem me sentia amada, entende? Parece que vai ali, assim, e aí você fala, não, essa é mentira do inimigo, né? Então, o esposo muito perto, a família muito perto, a igreja também muito perto. Então, isso, aí entra a questão do amor, né? E aí, na trajetória, isso foi muito importante. A questão, assim, de ouvir algumas coisas, às vezes você ouve, mas nem é muito relevante, entendeu? Você aprende a filtrar, né? Mas a importância é disso, assim, do firmar mesmo, a questão do amor de Deus na nossa vida e a importância da família estar perto, a igreja também foi muito importante. Que legal. E, né, um pouquinho de tudo que você falou, assim, o que você falaria hoje para as mulheres, assim, sobre essa questão de confiança? Como é de fato essa confiança que nós temos no Senhor? Porque às vezes, muitas vezes fica nebuloso, né, na nossa cabeça. O que é esse confiar de fato no Senhor? Sim.
E eu perguntei para Deus, porque eu falei assim, Pai, eu entendi, eu aprendi, agora como que eu posso ensinar isso para as pessoas, né? Como que eu posso? E foi bem assim, que nem essa cadeira aqui. A hora que eu sentei aqui, eu não fiquei preocupada assim, ai, será que eu vou cair? Ai, será? Não, não é? Você ficou? Não. Você sentou e descansou. Então, o confiar em Deus é essa sensação, sabe, assim, de você deixar, né, a sua vida nas mãos de Deus e sabe que o Senhor tem o melhor, né? E uma outra coisa também, Dani, por exemplo, tem o anel, né, o anel de ouro, a questão do nosso valor também, que é isso, assim, que é importante de saber. Mas aí, lembra que eu falei da autoimagem? Só que aí, o que pode estar acontecendo? Aí vem uma pessoa, fala alguma coisa, vem outra, fala outra coisa, aí fica assim, né? Aí a pessoa não sabe quem ela é de fato. Então, em Deus, a gente consegue saber que a gente tem o valor. Porque se eu pegar isso daqui, jogar no chão, pisar em cima e amassar, continua sendo ouro? Continua. Se eu pegar isso e jogar fora, mas pegar de volta, tá tudo sujo, eu lavo, continua sendo ouro? Continua. Então, a gente não perde o nosso valor. Então, a importância de sabermos quem nós somos no Senhor, né? E a confiança é isso, é o descansar, é saber que Ele sempre tem o melhor para nossa vida. Amém. Isso aí. Então, essa foi a história dessa mulher incrível, um testemunho vivo, de fato, do Senhor. E, né, eu queria te agradecer do fundo do meu coração por você ter aceitado o convite, por você estar aqui. Eu que agradeço. Por você ter exposto um pouco mais da sua história, né, de quem você é, de fato, a Neia, amada do Senhor. E eu tenho certeza que, assim como eu disse, não somente nessas gravações, né, nesses áudios, a sua vida, ela continua sendo um testemunho vivo, que ela continua sendo um instrumento, né, usado nas mãos do Senhor, bálsamo na vida dessas mulheres, da rede, quando você for compartilhar, né, um pouco mais da sua história. Então, queria mesmo agradecer pela sua vida. E é isso. Você queria falar mais alguma coisinha para essas mulheres que estão nos assistindo, ouvindo? Sim, né? É a questão do amor de Deus, né, sobre as nossas vidas. Então, Deus, ele não ama menos se você está passando por alguma dificuldade e nem te ama mais por você estar tudo bem na sua vida. Ele simplesmente ama, né? Porque Deus, ele não tem filhos prediletos. Tem filhos prediletos? Não tem. Então, é essa questão, assim, de você poder experimentar isso. E conte conosco também. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. Foi mais um podcast, mais um desfecho, né, da nossa temporada de mulheres. Maravilhoso desfecho, na verdade. E eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Em especial a nossa convidada que está aqui. Muito obrigada. E é isso, eu espero que essa palavra seja edificante na sua vida, que seja como bálsamo, que essas palavras possam ser frutíferas. E de fato a palavra do Senhor possa ter falado, né, a cada coração com singularidade. E é isso. Um beijo e agradecemos. Até mais.